Fala meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Switch TV BR. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e pessoal, hoje estou aqui para fazer um daqueles vídeos que é quando eu tenho muita vontade de falar de um time e eu preciso jogar para fora e eu escolho aqui esse canal maravilhoso, escolho vocês para ser meus ouvintes desse meu desabafo. É como se fosse uma terapia isso daqui. O que é isso que eu tô querendo falar para vocês, que eu tô querendo desabafar? O negócio é o seguinte, tem muita gente nessa temporada cogitando muitos times. O Utah Jazz vai conseguir derrotar o Lakers, não, vai ser o Clippers, não, é o Brooklyn Nets. E pra mim, todos estão errados, porque pra mim só tem um time que vai conseguir parar o Los Angeles Lakers numa possível final de NBA, e esse time é o Philadelphia 76ers. Então, se você quer saber o porquê que eu acho que é o Sixers o único time capaz de derrotar o Los Angeles Lakers numa série de 7 jogos, vai deixando o like, se inscrevendo no canal também e vamos começar. Quero começar já, pessoal, contando os motivos que eu já descarto alguns outros times nessa disputa para ver quem vai conseguir derrotar o Lakers, porque querendo ou não, o time do LeBron James e Anthony Davis é o time a ser batido nessa temporada. São os atuais campeões, é um time que tem uma das melhores defesas e um dos melhores ataques de toda a liga. Tem o LeBron James e o Anthony Davis no elenco, apesar do Anthony Davis, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, está machucado, porém tá no elenco e começou a temporada tendo um bom basquete, foi selecionado para o All-Star inclusive, então o Lakers é o time a ser batido. Porém, tem algumas equipes que estão sendo cogitadas como grandes adversários para o Lakers, que eu não acho que é bem assim, eu vou contar um pouquinho para vocês. O primeiro time que muitos falam é o Utah Jazz. O Utah Jazz está tendo uma temporada maravilhosa, tem o melhor recorde da NBA, é um dos poucos times que já liderou a liga em ataque e em defesa na história da NBA, então é impressionante o que o Utah Jazz está fazendo. Porém, é um time que, se você for analisar os matchups, você vê que não bate. É um time que, ok, tem um Donovan Mitchell que consegue defender muito bem os guards do Lakers e consegue atacar muito bem também. Tem o Rudy Gobert que, numa situação muito boa, ele consegue parar um pouco o Anthony Davis, mas não interromper, mas sim dar uma pequena anulada. Apesar do Rudy Gobert ser um cara que, em todas as vezes que enfrentou um pivô de elite nessa temporada, como por exemplo quando enfrentou o Joel Embiid, quando enfrentou o Zion Williamson, que não é um pivô, mas é um jogador que humilhou, eu uso essa palavra, o Rudy Gobert, quando enfrentou, ele acabou não se dando bem, ele não jogou bem contra esses grandes pivôs, contra esses grandes jogadores de garrafão. Então eu já não tenho tanta certeza se o Gobert iria realmente conseguir anular o Anthony Davis, mas num cenário ideal conseguiria. Porém, você olhando o elenco do Utah Jazz, você não vê nenhum cara que você olha e fala, putz, esse cara pode marcar o LeBron James, esse cara vai conseguir limitar o LeBron James a menos de 20 pontos. Você não vê esse cara não. Porque vamos combinar, o Royce O'Neal tá tendo uma temporada boa, é um bom defensor, é um jogador que ajuda também no ataque, só que, gente, ele é um jogador de estatura muito baixa para conseguir marcar o LeBron James. E ele não vai conseguir marcar o LeBron James numa possível situação de playoff. Eu tenho total certeza disso. E no banco do Jazz também não tem esse cara. Você não vai colocar o Bogdanovic para marcar o LeBron James, você não vai colocar o Joe Ingles para marcar o LeBron James, porque não vai conseguir. Então, ok, você consegue limitar o Anthony Davis, mas o LeBron vai sobrar toda hora? Vai fazer triple-double com mais de 30 pontos. Aí você fala, não, e o banco? O banco do Jazz pode acabar superando o banco do Lakers. Concordo, o banco do Jazz é muito interessante, muito por conta do Jordan Clarkson. Porém, apesar dele estar tendo uma temporada muito boa, o Jordan Clarkson, pra mim é o grande favorito a ganhar o prêmio de sexto homem do ano. Ele é um jogador que você não pode confiar 100% nele numa situação de playoffs, porque ele é um jogador inconsistente, querendo ou não. Então, ok, num jogo ele pode fazer 30 pontos, no outro ele pode fazer 12. E querendo ou não, vamos analisar um pouco o banco do Lakers, é um time que tem um Montrezl Harrell que está começando a jogar realmente bem com a camisa de Los Angeles, tendo vários jogos com mais de 20 pontos, entrando bem. Ofensivamente, o Montrezl Harrell é um baita de um jogador. E ainda tem o Dennis Schroeder que, ok, ele começa no time titular, sempre entra como titular, só que ele é um cara que sempre está na segunda unidade também, comandando a segunda unidade. Além de ter o Kentavious Caldwell Pope, que é um cara que também ajuda muito na segunda unidade, mesmo quando ele joga de titular, ele também
também está nessa segunda unidade. Então a rotação do Lakers para mim é bem superior ainda do que a rotação do Jazz. Então para mim o Jazz não é esse time, não é um time que vai conseguir parar o Lakers. Outro time que falam, Los Angeles Clippers. O Paul George e o Kawhi Leonard conseguem fazer um trabalho defensivo em cima do LeBron. Concordo. Conseguem super fazer esse trabalho defensivo, como o Kawhi já fez em várias oportunidades. Porém, e o Anthony Davis? Quem vai marcar o Anthony Davis? Tem o Serge Ibaka. O Serge Ibaka não tá jogando tão bem assim. É um baita no defensor. Eu adoro o Serge Ibaka. Porém, contra o Anthony Davis, que é um cara que consegue se movimentar muito bem, mesmo sendo gigantesco, consegue espaçar a quadra, consegue infiltrar, consegue driblar no mano a mano. Eu não vejo o Serge Ibaka tendo essa capacidade de parar o próprio Anthony Davis. Então é muito complicado os matchups. E o banco, para mim, do Clippers é um banco que perdeu muita força com a saída do Montrezl Harrell. Tem ainda o Lou Williams, que tá longe da boa fase que ele tava, mas é muito difícil. Mas para mim o que pega realmente é a posição de armador. O Dennis Schroeder vai deitar e rolar para cima do Red Jackson se tiver essa oportunidade nos playoffs, porque o Red Jackson não é um jogador para jogar como armador titular do Los Angeles Clippers. Então, de novo, na rotação, para mim o Lakers leva larga vantagem em cima do próprio Clippers. E temos o tão badalado Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é um caso que, assim, o Nets claramente é um time que contra qualquer adversário bom vai tomar mais de 100 pontos. Isso é certeza, porque é um time que tem uma defesa muito fraca, uma das piores defesas da NBA, se não a pior defesa. É um time que defensivamente é ridículo, é muito feio você ver o Nets tentando defender. Porém, é um time que consegue ter um ataque espetacular, um ataque maravilhoso, com James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant quando voltar de sua lesão. Então, o Nets é aquele time que vai entrar contra um Lakers, possivelmente, com a ideia de que, ok, eles vão fazer 115 pontos na gente, a gente vai tentar fazer 120. Eles vão fazer 120, a gente vai fazer 125. Então eles vão tentar compensar no ataque e eu não vejo isso dando muito certo, porque em uma série de playoffs, normalmente o time mais equilibrado costuma vencer. E o Lakers é muito mais equilibrado do que o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é um time de ataque. O Lakers é um time de ataque muito forte, tendo Dennis Schroeder, LeBron James e Anthony Davis no time titular, além do Montrezl Harrell vindo do banco e um Kyle Kuzma, que eu não posso esquecer do Kyle Kuzma, que é outro cara que está entrando muito bem no Lakers. E tem uma defesa extremamente forte, com o Anthony Davis sendo um dos melhores defensores de toda a liga e o LeBron James numa temporada defensiva muito boa. Muitos, eu digo muitos mesmo, colocando o LeBron James até na corrida de defensor do ano. Então, o equilíbrio do Lakers, para mim, supera esse ataque fenomenal do Brooklyn Nets, que para mim é um time, particularmente numa série de 7 jogos, eu não vejo conseguindo ganhar do Lakers, porque o Lakers é um time muito equilibrado e playoff pede equilíbrio, playoff precisa de defesa e isso o Nets não tem. E aí chegamos no X da questão, o Philadelphia 76ers, porque eu acho que o Philadelphia é o único time capaz de vencer o Lakers numa série de 7 jogos, por conta do equilíbrio que o Sixers também tem e dos matchups que são extremamente favoráveis aos Sixers. Vamos pensar primeiramente nos matchups. LeBron James, quem seria o encarregado de marcar o LeBron James? Claramente, o Doc Rivers colocaria o Ben Simmons em cima do LeBron James. Por quê? Primeiramente porque o Ben Simmons é um jogador que tem uma estatura, uma envergadura capaz de ficar páreo com o LeBron James. E outra, o Ben Simmons, pra mim, é o grande favorito a ganhar o prêmio de defensor do ano nessa temporada. É um jogador que tá tendo uma temporada defensiva sensacional, é um dos melhores, se não o melhor defensor da NBA hoje, um cara impressionante, é um cara que consegue marcar todas as posições e ele sempre é selecionado para marcar o melhor jogador da equipe. E o LeBron sendo o melhor jogador do Lakers, provavelmente vai ser o Ben Simmons que vai marcar ele. E eu arrisco a dizer que o Ben Simmons é um cara capaz de limitar o LeBron a menos de 20 pontos. Na minha opinião, o Ben Simmons é um cara capaz de fazer isso. Aí você fala, e o Anthony Davis? O Sixers conta também com um cara chamado Joel Embiid, que tá fazendo uma temporada de nível MVP e nível defensor do ano também. Um baita de um defensor, um jogador impressionante que além de conseguir marcar o Anthony Davis, é um cara que vai causar muitas dificuldades para a defesa do Anthony Davis, porque o Embiid é um baita de um jogador no ataque, ele é muito forte, ele consegue ter um trabalho de pernas muito rápido, então ele vai conseguir cansar muito o Anthony Davis
e dos dois lados da quadra, o que é muito importante. Então esse matchup nos dois jogadores principais é muito importante e muito interessante para esses Sixers. E você fala, e o banco? Olha, o banco do Philadelphia é um banco muito interessante. É um banco que conta primeiramente com o Dwight Howard, que é um cara que vai conseguir imprimir uma energia vinda do banco no garrafão muito importante. Ele é um cara que vira e mexe, pega mais de 10 rebotes vindo do banco. E isso é impressionante. O Dwight Howard é um jogador muito bom e o Lakers sabe disso, porque contou com os serviços dele na última temporada e a gente viu a diferença que o Howard fez no Lakers. E ele consegue fazer isso também em Filadélfia. Além de Filadélfia conseguir ter um banco que consegue contribuir no ataque, tem um Frank Kurmax que, ok, não é um jogador, ai meu Deus, grande jogador, não, longe disso, mas é um jogador que consegue espaçar a quadra e consegue converter arremessos importantes. Tem um Shake Milton que consegue também fazer essa função de espaçador de quadra, então é um banco muito bom. E principalmente um banco que consegue manter a pegada do time titular, consegue continuar pontuando e defender bem. Além de ter o Matisse Thybulle, que pra mim é um menino que tem um potencial gigantesco, que precisa ser mais explorado e o Doc Rivers está sabendo usar muito bem o Matisse. Tá usando ele vindo da segunda unidade para defender o jogador titular que fica. Normalmente o Matisse, ele sempre marca o melhor jogador que tá em quadra quando ele chega. Então numa situação em que o Ben Simmons precisar descansar e o LeBron ainda estiver em quadra, o Doc Rivers utilizaria o Matisse para marcar o LeBron James. E eu não acho que ele sairia muito mal não, viu? E o time titular do Philadelphia também vai conseguir causar muitos problemas para a defesa do Lakers, que é uma defesa sensacional. Por quê? É um time que tem o Seth Curry, que mata muita bola de 3 pontos, é um jogador que está na fase incrível em porcentagem de arremesso de longa distância e consegue ter bons arremessos constantemente em jogos seguidos. Isso vai gerar uma dificuldade tremenda pro Lakers. E é um time que tem um Danny Green no elenco. O Danny Green é um jogador inconsistente? É inconsistente, porém ele vem de 10 jogos muito bem, matando bolas importantes em momentos críticos. E o grande coringa dos Sixers para mim, numa série contra o Los Angeles Lakers, para mim seria o Tobias Harris, porque ele é um cara que você não vê um jogador no Lakers conseguindo marcar tão bem assim o Tobias, porque ok, você vai colocar o LeBron no Tobias? Não sei se daria muito certo. Você vai colocar um LeBron do Ben Simmons e o Tobias. Então o Tobias pra mim é o grande coringa, porque além dele estar tendo uma temporada muito boa, muitos cogitaram ele até no All-Star Game, pra vocês terem noção. É um jogador que consegue tanto jogar dentro, consegue infiltrar bem e consegue ter um bom trabalho de fadeaway, conseguindo ter um bom trabalho de post, quanto espaçar a quadra. Ele também é um grande criador de arremessos, um jogador que consegue até distribuir o jogo de um jeito bom, tem um bom passe. O Doc Rivers está sabendo explorar esse outro lado do Tobias Harris, até porque trabalharam juntos no Clippers. Então o Tobias para mim pode ser o grande desequilíbrio numa possível série contra o Los Angeles Lakers. Mas assim, pessoal, essa é a minha opinião, esses são os motivos que eu levo a acreditar que o Sixers é o único time na NBA capaz de vencer o Lakers numa série de 7 jogos, mas não é 100% de certeza, eu não sou o senhor da razão, longe disso, muitas vezes eu errei muito na última temporada inclusive, mas eu tô aqui para expor minha opinião e para gerar esse debate com vocês. Por isso que eu peço, se você tem uma opinião contrária ou até concorda comigo, deixa aqui nos comentários, dá a sua opinião, vamos ver o que a galera tá pensando sobre esse Lakers e sobre esses Sixers. E se você gostou do conteúdo, gostou do que eu falei, gostou da minha opinião, deixa o like, se inscreve no canal também, que é muito legal para apoiar mais o projeto. O canal tá crescendo bastante, mas a gente pode chegar muito mais longe e só depende de você. Então se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com seu amigo, beleza? E no mais é isso, pessoal. Me siga nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição. Acompanhe meus outros projetos, também vai estar tudo aqui na descrição. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!